Louvado seja Deus, né? Aleluia. Deus é bom. Romanos 4, versículo 25, fala assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Então, o livro ao qual Paulo ele começa a mencionar sobre Cristo e contar a sua história, explicando que Jesus ele foi imputado nossos pecados, morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando nós começamos a entender o que Jesus fez por nós, por que isso? Quando nós começamos a observar a nossa vida e a observar as pessoas, nós começamos a entender que, às vezes, ela só concorda com tudo que ela está ouvindo. Às vezes por educação, e às vezes ela tem vergonha, porque um dia, na sala de aula, tinha aquela pessoa que era devagar, e tinha a turma que era a turma do deboche, a turma que curtia com a cara, e dizia, fulano é burro. E essas travas acabam fazendo a pessoa não se desenvolver. Ela não avança. Por mais que ela já ouviu falar que Cristo, ele levou sobre si os nossos pecados e toda a maldição no madeiro da cruz, mesmo assim você continua vendo as pessoas, os cristãos, andando doentes. E às vezes a pessoa ela não foi revelado essa verdade. E a palavra de Deus, ela funciona. Você pode não estar funcionando de acordo com a palavra, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, justa e fiel. Então, a dificuldade de ser humilde o suficiente em dizer, eu não entendi. Mas a pessoa vai lá e fala, não, eu entendi. Porque está no meio de um grupo de pessoas, e no meio de um grupo, haverá pessoas que avançam, e tem outras que é mais devagar. E tem outras que, quando a explicação ela vem 2 vezes, ela já entende. E tem outros que vai ouvir 2, 3, 4 vezes e não entendeu. Mas também, se você não tiver a humildade o suficiente de você meditar na palavra de Deus, simplesmente você não vai receber as revelações necessárias. E você precisa receber de Deus, do Espírito Santo, a revelação do Pai. Então, para Deus ele dar um passo para você, você precisa começar. Você precisa decidir meditar na palavra de Deus. E se você não medita, simplesmente não tem nada de Deus em você. Simplesmente você é só uma pessoa que decidiu descer as águas e acabou. Hoje o irmão estava contando uma história, né, e ele curtiu com o colega, o irmão da nossa igreja, e esse irmão ficou nervoso, inchado. Aí ele veio dizer, aquele irmãozinho lá da sua igreja, ele é atribulado. Eu falei, tem que saber quem é esse cidadão aí. E aí ele contou a história. E aí ele chamou o irmão, né? E aí, benção? Eu vou pegar ele agora. E aí foi atrás do cidadão. Eu falei, rapaz, eu estou lhe chamando de benção, de abençoado. E você
Acha ruim? Então eu vou lhe chamar de endemoniado, que você é atribulado. E aí ele saiu, né, bufando, provocou, xingou os nomes lá, e o nome da pelada também. Eu falei, é mesmo? Entrou na carne? Aí eu falei, o irmão entrou na carne, ele entrou na carne. Eu falei, infelizmente tem pessoas que ela só tomou um banho. Só que às vezes o problema não está só naquela pessoa. O problema está que a palavra não é exposta ao ponto que a palavra te corrija. Quando eu sei o problema do outro, é uma coisa. Eu falei baseado naquilo que eu sei. Mas quando você pega a palavra e começa a instruir dentro da palavra, a palavra por si só se encarrega de chamar a atenção daquela pessoa. O Espírito Santo vai lá. Essa palavra é com você. Você precisa ser transformado. Então nem sempre você concordar com tudo que você está ouvindo, e só possivelmente para dizer, não entendi, isso vai atrapalhar a sua vida. A sua vida espiritual. Porque quando você começa a olhar de Gênesis ali em diante, você vai ver que Deus, Ele traçou um plano da redenção até chegar na cruz para você ser justificado. Mas você só ouvir que Deus fez esse plano, é um plano bonito. Mas se você não entendeu que houve, Ele se identificou com você. O que é se identificar? Você é maldito. Você já está amaldiçoado. Você já recebeu as enfermidades. Você está traçado para a morte e condenação eterna. Ele lá em cima, no céu, ele em forma de espírito, de palavra, ele se identificou conosco. Na sua mente tem que ficar claro, alguém se identificou por mim. Quando você parar para analisar, você ouviu uma frase lá, você não presta para nada. Você não vale nada. Ou alguém te humilhou com as palavras. E aí automaticamente você começa a dizer, pô, de fato eu não presto para nada. A sua mente vai te levar a alguma situação do passado e automaticamente você vai começar a se julgar. E esse julgamento vai te paralisando, vai te prendendo e você não avança. Ao ponto que quando você é exposto a um ensinamento da palavra de Deus, você prefere concordar do que você dizer, eu não entendi. Tem uma outra forma de explicar, porque eu não entendi. Então aquelas humilhações do passado que alguém te chamou de burro, ela te trava até a idade que você tem hoje. Então, não basta simplesmente você ficar bonito para a classe, para o grupo. Você tem que ficar bonito para Deus. Porque se na sua mente fixar esse entendimento aqui, que Deus traçou um plano, Ele já sabia que a humanidade ela ia pecar. Então o que é que Ele fez? Eu já vou começar a levantar pessoas de acordo com uma revelação com o pai ou com a mãe. E nessa revelação, o nome do filho vai ser baseado na revelação que eu dei para ele. E aí você vai vendo que vai uma geração, aí vai vir as 14 gerações para Cristo nascer. Veio 14 revelações, pessoas que recebeu a revelação de Deus em sonho, e aí deu o nome do filho. Aí o nome daquele filho representa o plano da redenção. Até chegar no nascimento de Cristo, até ele começar em 30 anos o trabalho dele de anunciar o reino de Deus. Então quando você começa a compreender, né, Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue, vírgula, todo julgamento que estão fazendo com você, ou já fizeram com você, alguém levou esse pecado.
Alguém levou no seu lugar, ou seja, aquelas palavras ela vinha direcionada para afetar você. Cristo veio e ficou na sua frente. Aí você vai ver Isaías 45. Irei adiante de ti. Quem é que está indo adiante de você? Jesus. Ele ficou na sua frente, te protegendo. Você até escutou as palavras, mas alguém recebeu. Por isso que você precisa entender. O que Cristo fez por mim? Ele ficou na minha frente. Só para você entender, ficar claro para você. Ele agora ficou na sua frente. Ele que recebeu o que ia pegar em você. Aí, vamos lá, para ficar mais claro. Aí a pessoa fez um feitiço para você. Aí ele jogou. Quem ficou na frente? Jesus, ele botou a mão. Aí alguém fez um feitiço para você aí. Se você não nasceu de novo, você já fica assustado. Já toma logo medo. Meu Deus, está amarrado. Não é tá amarrado. Quando a identidade de Cristo é revelada em você, você começa a entender Romanos 4:25. Ele se entregou por mim. Ele está na minha frente. Tem alguém na minha frente me guiando, me orientando. Tem alguém iluminando o caminho. É Cristo. Na sua mente precisa ficar claro que Cristo, ele está na sua frente. Eu não sei por qual motivo Deus resolveu começar desse jeito, né? Mas Deus sabe. Glória a Deus. Então ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, quando você vê aqui, e ressuscitado para a nossa justificação. Além de ele ser entregue à morte por nossos pecados, tem o há um acréscimo. Tem uma mudança de chave aí. Ele não só foi entregue à morte, ele agora foi ressuscitado para a nossa justificação. É onde você começa a entender, desfrutando do favor de Deus, da redenção, justificação e a graça imerecida. Você está entendendo aí? A redenção do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso, é o processo de toda a criação. Quando você vai para a cruz, ou seja, ele foi para a cruz, ele se identificou com você, ou seja, ele te levou junto. Em outras palavras, você foi junto com ele para a cruz. O seu pecado foi para a cruz. Aí é redenção. Quando ele ressuscita, a palavra fala que ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo, é onde entra a justificação. Agora você é uma pessoa justa. Tudo que o diabo tinha para imputar de pecado sobre a sua vida, Cristo já está te dizendo. Quando ele olha, Deus olha para mim, para você, ele está olhando, dizendo: ali vai o justo, ali vai a justa. Então, tudo que o adversário ele falar, ele é mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque agora eu estou sabendo que ele é mentiroso. Agora eu tenho uma plena certeza que ele mente. Como diz meu tio, que ele agora ele fala a verdade. Porque o diabo ele é o pai da mentira. É isso que ele fala. Então quando você começa a entender o que o diabo ele faz, ele vai falar no seu ouvido baseado como se fosse você pensando. Para você acreditar que é os seus pensamentos. É onde os grandes pregadores falam que ele fala na primeira pessoa. Ele não vai falar como a segunda pessoa para você entender que está sendo uma conversa entre ele e você. Não, ele fala no intuito que você acredite que é você que está pensando isso. Por isso que nós precisamos entender e identificar as vozes. Quais são as vozes que estão falando? É a de Deus? A de Jesus? A do Espírito Santo? A minha voz? A minha alma que está falando? Ou é o diabo? 5 vozes que todos os dias luta para falar com você.
com cada um de nós. Nesse turbilhão de informações do dia a dia, zoada de um lado, som de um, som de outro, são muitas vozes, muito barulho, para você tentar se concentrar para ouvir a voz de Deus. Você está entendendo isso? A luta que o cristão tem para entender que é Deus falando com ele, se é o Espírito Santo, se é Jesus, ou se é ele mesmo batendo um papo com ele. Olha, se você ficar cansado, é você que está falando. Se você passar o dia todo emburrado, enfesado, com tudo que você ali vem uma pergunta, você responde, depois pergunta de novo. Observe, quando você entra nesse loop, você começa a fazer perguntas e respostas e depois volta para a mesma coisa de novo. E no final você ainda fica nervoso, estressado com as perguntas que você mesmo fez. E cansado. E às vezes você não dá logo um basta. Então, quando você começa a entender essas vozes, você começa a separar. Espera aí, quem é que está falando? Porque se não falou de novo, você já sabe que é uma das divindades. Aí se agora gerou dúvida, você já sabe que é ele. Que quando ele fala, vai gerar uma dúvida, uma interrogação na sua cabeça. Mas quando Deus, o Espírito Santo e Jesus fala, você tem certeza que foi ele que falou. Ele vai te direcionar. Ou ele vai falar um versículo para você olhar, para você entender que ele está falando com você. Você precisa discernir isso. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Ontem aconteceu uma obra que Deus fez na minha vida. Foi ontem, meu Deus? Foi anteontem. E aí, eu fui ali no hangar, entrei, fui lá em Zeca resolver um negócio, voltei, paguei o estacionamento, aí tava com a habilitação e o cartãozinho. Quando eu paguei, entrei no carro, passei na catraca e fui embora, né? Quando eu chego ali na boca do rio que eu vou procurar o cartão sumiu. E aí tava o cartão de habilitação, sumiu. Falei, bom, desesperado não pode ficar. Eu lembrei que tinha a habilitação digital, falei, pronto, se me parar, tem a habilitação digital, eu vou embora. Beleza, vim pra casa. Cheguei na loja e tal, deu um tempo. Aí, eu abri a loja de novo, fui trabalhar ali e daqui a pouco veio assim na minha mente. Mas você prega a respeito que a palavra funciona. Eu falei, é verdade. Então eu vou orar segundo a palavra. E vai acontecer. Pronto, aí eu falei, cheguei ali, sentado, falei, Pai, eu creio na Tua palavra e a Tua palavra fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve ao Senhor. Eu já olhei o carro e eu já sei que não está lá. Mas eu creio que o Senhor tem a capacidade de colocar no carro de novo. E a Tua palavra também fala que aquilo que é impossível para o homem, para Deus tudo é possível. Pronto, minha capacidade já acabou. Eu creio que o Senhor vai colocar dentro do carro. Já tinha falado com o Zeca, eu falei, Zeca, dá uma olhada aí, vê se não achar desperdido aí, encontrar aí uma habilitação e tal. Já olhei aqui, não tá não. Eu falei, pronto, então agora tem que agir a fé. Orei, terminei a oração, tô lá trabalhando, daqui a pouco eu venho, vá lá olhar. Aí eu fui lá, abri a grade, abri a porta do carro, puxei o banco, olhei de novo, puxei para frente, dei a volta. Quando eu abri a porta de cá, a habilitação e o cartão estavam desse lado aqui. Então a palavra funciona. Aleluia, glória a Deus. Então se você ora de acordo com a palavra, o milagre vai acontecer. Você precisa crer corretamente ao ponto que não gere dúvida em você, dúvida no seu coração. Aleluia,
Então, a palavra de Deus, ela fala assim: se você crer e orar e dizer monte, erga-te e lance ao mar, vai acontecer. Aí fala assim, e não duvidar no seu coração, vai acontecer. Ou seja, você está tendo base na palavra de Deus que está te mostrando que se você orar da forma correta, o que é orar de forma correta? É orar segundo a palavra que você leu. Se você não guardou nenhuma palavra de Deus, você precisa voltar para o beabá da vida do Espírito. É voltar a fazer de novo as práticas espirituais, ler a palavra. Porque não basta mais você ter fé, só a fé comum. Você tem que crer sem duvidar. Porque às vezes você tem uma dor de cabeça, aí você não ora, você vai lá e toma logo o comprimido. Você vai logo na farmácia comprar o remédio. Você não exerceu fé. Porque se a dor de cabeça é algo comum e você ora primeiro e espera, vai acontecer. Ela vai passar. Mas se ela insiste ali, porque tem hora que é uma dor de cabeça que é de calor. Você já orou, já exerceu a fé, não aconteceu nada, você toma um comprimido. O comprimido está aí para nos auxiliar, para nos ajudar. Não é você pregar contra os remédios. Os remédios foram feitos para auxiliar, um paliativo. Até você crer corretamente e orar segundo a palavra, aí as coisas começam a acontecer. Uma frase aqui para você guardar: você não precisa lutar para merecer o favor de Deus. Ele já o concedeu em Cristo Jesus. Você entendeu isso? Você não precisa lutar para merecer o favor de Deus. Ele já o concedeu em Cristo Jesus. Ou seja, as promessas que Deus tem para cada um de nós já está concedida. Você só precisa ler. Preste atenção. Ontem eu estava conversando com minha esposa algo interessante que eu falei assim: Abraão, ele já estava com uma certa idade. Quase 100 anos. A promessa que foi liberada sobre a vida dele foi há 25 anos atrás. Esses 25 anos atrás, ele ainda não estava crendo corretamente. Quando ele foi ter o filho, já foi com quase 100 anos. A Bíblia fala que foi 99 anos que ele veio ter o filho. Só que nesse intervalo ele deu um jeitinho. Ele quis ajudar Deus. A mulher foi lá, orientou ele: vá, deite com a H que eu já sei que eu não vou gerar. Só que chega um ponto que Deus agora aparece para Abraão e fala: daqui a uma estação de 1 ano, sua esposa vai gerar. Ela olhou para ela mesma, viu a sua pele de uma forma, pele de velha, já numa fase que provavelmente não menstruava mais, e ela riu. Agora, se você prestar bem atenção na palavra de Deus, Sara riu, e Deus falou: por que Sara riu, Abraão? Ou seja, o riso é uma resposta para Deus. Porque se ela riu com uma certa ironia, Deus tinha largado uma sentença nela. Mas ela riu olhando para a sua condição física. Como eu nessa idade eu vou gerar? Aí Deus pergunta para Abraão: Abraão, por que Sara riu? A responsabilidade estava na cabeça de Abraão, não estava na cabeça de Sara. Você está entendendo isso? Agora preste bem atenção. Então, quando o adversário ele falar com você, e você entender isso aqui não é a voz de Deus, é a voz do diabo, você tem que rir segundo as promessas que ele deu para você. É por isso que o Verbo da Vida ele sempre está ensinando, dizendo assim: comece a rir,
Quando você vem para os dados científicos, quem tem o CA, né, que é a doença lá, as crianças levam as pessoas que trabalham, né, para dar risada, para fazer uma interação com as crianças, para ela começar a rir. Aquilo ali libera uma enzima, libera algo que começa a destruir as células do câncer. O rir é uma resposta até para que as células do câncer morram. Então imagine você começar a rir segundo a promessa que Deus deu para você. O que Deus colocou no seu coração. Falei, Deus me deu essa promessa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você foi lá e diabo, eu tenho um pastor. E você dizer, nesse lugar eu domino, nesse lugar, saia em nome de Jesus. É você começar a assumir a identidade de governo, de governador, porque Ele nos colocou nas regiões celestiais. Ele é o sumo sacerdote. Ele nos colocou como um sacerdote também. Porque nós somos igual a Ele. Nós somos a imagem de Cristo aqui na terra. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. Você está entendendo isso? Então todos nós já sabemos, né? Mas eu vou fazer uma leitura rápida aqui. O favor de Deus é um presente merecido. O que é a graça? A graça é um favor merecido de Deus, não é baseada em nossas obras, mas no sacrifício de Jesus. Efésios 2, 8 ao 9. Deus nos amou mesmo quando éramos pecadores. Romanos 5, 8. Jesus pagou o preço pela nossa redenção. Então Romanos 4, 25 deixa claro, Jesus foi entregue à morte por nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar, ou seja, substituição. E pagou a dívida, ou seja, foi pago. Pagou a dívida que tínhamos com Deus. Colossenses 2, 14. Ou seja, a dívida está paga. E o mais interessante dentro de tudo isso aí, além da dívida estar paga, ele triunfou. A palavra fala que ele triunfou sobre o nosso adversário. Ele humilhou o diabo. Glória a Deus. Ou seja, além de ele triunfar, pagou a dívida, triunfou, ele ainda humilhou o nosso adversário, principado, potestade, dominadores nas regiões celestiais. Ele humilhou, ele expôs eles em praça pública, dizendo, eu tenho domínio sobre a morte, sobre a vida. Eu tenho domínio no céu, na terra e embaixo na terra. Então agora você me dê as duas chaves. A chave da morte e a chave da sua casa. Você está entendendo isso? A redenção está tudo dentro disso aí. Para a sua vida mudar, você precisa entender isso. Se você só ouvir por ouvir, achar bonito, não foi massa, foi forte, foi bacana, parabéns para você. Não vai mudar nada na sua vida. Só vai ser mais uma palavra para você. E vai ser mais um ano que a sua vida não vai mudar. Você não vai ser transformado, porque você não creu corretamente. Você só ouviu. Quando você é ouvir e crer, você tem que crer. Ao ponto que você arrancou a dúvida do seu coração. Você arrancou a incerteza, a insegurança. Porque quando você entende o amor dele, o amor de Deus sobre nós, a palavra fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por amor de nós. Então esse amor é um amor ágape, um amor de pai. Enquanto você não olhar para ele com um olhar que ele é seu pai, que ele é seu ajudador, que ele é seu amigo, sua vida não muda. Estou sendo sincero com você, sua vida não vai mudar. Porque enquanto o amor ágape não invadir você, você não enxergar esse amor em você, você se sentir amado, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ali vai a insegurança, ali vai a incerteza, ali vai o medo de fracassar. Tudo vai ali. Esse amor ele precisa preencher
o seu coração. Quando você começa a entender esse amor ágape, o amor inexplicável, o amor que não tem comparação, aí agora você sabe, eu sou amado. Deus me amou. Isso tudo que o diabo está falando aí é mentira. Ele é mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque agora você sabe que você é amado. Se você é amado, agora você pode mandar a enfermidade ir embora. Porque agora você entendeu. Eu fui justificado. Eu fui substituído. A minha dívida foi paga, Satanás. Então, doença, abra os seus ouvidos espirituais. Eu te ordeno agora, seja amaldiçoado na raiz em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É você falar com a doença, agora você tem propriedade. Você agora tem autoridade porque você sabe o que você agora é. Você sabe o que você carrega. Quando você sabe o que você carrega, o que Cristo fez por você, agora você se sente amado. Agora você entende que você está num outro patamar. Você está em como eu posso dizer, uma nova aliança. Uma aliança superior. Ou seja, você não está mais debaixo da lei. Você não está mais debaixo dessa maldição aí. Você não está mais debaixo dessa praga aí. Ah, fulano vai bater o tambor. Deixa ele bater que vai furar. Porque agora você sabe quem você é. Ele vai bater. Daqui a pouco ele fica cansado. Se ele não haver um arrependimento no coração dele, morre. Porque agora a sua identidade está firmada em Cristo Jesus. Você precisa estar isso claro dentro de você. Na hora que a dúvida vir, não. Epa. Deus, Ele me amou. Se Ele me amou, essa dúvida não existe. Você agora tem como confrontar os seus sentimentos, o que você está sentindo, porque agora você não está mais vazio, você está baseado na palavra de Deus. Quando você está respaldado na palavra de Deus, tudo vai caindo por terra. Todo o império do mal, ele cai diante de você, porque você agora está acima. A palavra, ela não mente. A palavra, ela te colocou em um lugar. Você só precisa descansar dentro da palavra. É confessar o que você está lendo. É confessar o que está escrito na palavra de Deus. A palavra do meu Pai está me dizendo que Ele me colocou nas regiões celestiais e eu estou assentado. Aí você, para curtir com Satanás, você fala: deixa eu te dizer uma coisa. Quando Moisés foi feito aquele tabernáculo, ele olhou para o céu, ele fez o tabernáculo móvel, mas observe, Satanás, não tinha uma cadeira para sentar. Ele entrava e saía. Mas agora Jesus, no tabernáculo verdadeiro do céu, ele foi colocado uma cadeira. E a palavra deixa claro assim, Satanás: ele foi colocado à direita do Deus Pai, do Todo-Poderoso. Então, se ele está assentado, eu estou assentado junto com ele. E a palavra me garante: você está debaixo dos nossos pés. Você precisa entender isso. Não é só uma palavra bonita. Você precisa compreender que você está assentado, e para você sentar nesse lugar é o descanso de Deus de Gálatas. Se não me falha a memória, acho que é Gálatas 4. Aleluia. Agora imagine assim, alguém pagando uma dívida que você jamais conseguiria quitar. Isso é o que Cristo fez. A dívida está paga. Aí, para você entender algo, pare de tentar se justificar pelas obras. Creia no que Jesus já fez por você. Receba a graça como um presente e não como uma recompensa por esforços pessoais. Você não precisa mais se esforçar. Você não precisa mostrar para ninguém que você está fazendo alguma coisa. Você só precisa entender: todos os esforços já foram feitos. O que eu preciso fazer é alimentar o homem interior, segundo a palavra de Deus. É eu ir compreendendo o que a palavra está me ensinando. E eu ir colocando em prática dia após dia. Aí você vai alcançar o que você precisa alcançar na palavra. A justificação, declarados justos diante de Deus. O significado da justificação é mais do que perdão.
é Deus nos declarando justos, como se nunca tivéssemos pecado. 2 Coríntios 5:21. Imagine aí. Ele te declarou justo, como se você nunca tivesse pecado. Isso é justificação. Aleluia. Não é esforço. É justificado. Ele olhou para você, viu justo. Você não fez nada. Posso terminar? Pode. É por isso que não é certo nós cristãos que já estamos justificados por Jesus Cristo dizer que somos pecadores. Nós somos falhos. Isso. Certo? Certo. Temos que dizer que somos Porque o falhos. pecado não existe mais. Para nós não existe mais. Parafraseando, né? Isso. Que se você chegar ali e peca, é pecado. Para Deus, Mas nós não somos dentro da palavra dele, ele já está nos mostrando que nós somos justos. Você não fez nada. Por isso que temos que continuar sendo justos. E pregar o evangelho verdadeiro é a coisa mais difícil. Eu nem acredito. Não acredita que é tão simples assim. Mas funciona. O negócio é esse. É simples, mas funciona. Aleluia. Terminou? Terminei. Então, assim, baseia-se na ressurreição de Cristo que valida nossa posição diante de Deus. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, o que nos valida justificado é Cristo, assentado à direita do Pai. Então, só que senta quem cumpriu o seu papel. Tá entendendo agora? Eu não sei como é que Deus vai fazer em relação ao Espírito Santo. Quando ele levar a igreja, ele vai cumprir o papel dele. Eu não sei o que, é que ele vai fazer. Não tem nenhuma palavra que nos mostra que vai ter um lugar para o Espírito Santo. Não nos mostra. A gente vê que Deus tem um trono, vê que Jesus agora está sentado à direita. Então o trono que foi cobiçado não foi o trono de Deus, foi o trono de Jesus. Mas pelo entendimento da palavra, dá para entender que o Espírito Santo é o próprio Deus e o próprio Jesus. Então ele não tem outro trono. Ele deve continuar como Espírito. Como ele veio como Espírito, então ele vai continuar como Espírito. Entendeu? Então imagine aí, Satanás ele olhou para o céu daqui da terra, olhou para lá e viu o trono. Pô, eu quero esse trono. É por isso que Jesus, quando ele olha de lá de cima, ele fala: eis que vi Satanás cair como um feixe de luz na terra. Como ele era a palavra, ele imaginou um trono acima de Deus. Que trono era esse? Ele conseguiu ver o trono que ainda ia existir. É o trono de Jesus. O trono de Jesus. Porque se Deus ele pega toda a graça e deposita tudo em Jesus, aí Jesus ele vai e abre os braços e derrama para nós, liberando para nós o acesso. Ele não gosta de Justamente. todo mundo entender isso é tão fácil. Aleluia. O impacto da justificação, para você entender. Temos paz com Deus, Romanos 5:1. Acesso direto ao trono da graça, Hebreus 4:16. Podemos viver livres de culpa e condenação, Romanos 8:1. Imagine um juiz declarando você inocente em um tribunal, mesmo sabendo que você era culpado. Isso é justificação pela graça. Imagine isso aí. Você está no tribunal, você é pecador, você sabe que é pecador, mas ele vai lá e bate a sentença favorável a você, dizendo: justificado. Aleluia. E ninguém vai entender. É por isso que a palavra fala que ele pega os loucos para confundir os sábios. Porque não é para todo mundo que ele vai revelando os seus segredos. É só para aquele que tem intimidade com Deus. Agora,
uma aplicação plausível. Rejeite a mentalidade de escravo. Assuma a sua posição como filho. Ou seja, nós precisamos deixar de ser pedinte espiritual e assumir a posição de herdeiro. Então, ou seja, você tem uma doença. Aí você vai lá, ora a Deus. Não é para orar a Deus. Porque quando você faz isso, você está orando como escravo. Quem é filho vai conversar com Deus, dizendo para a doença que ela já foi levada na cruz. E toda vez que você se prostra na mesa do Senhor, você come o pão que você é curado. Então aquele pão é a substituição da sua carne. É a sua consciência mudar. Aí você está tendo a consciência de filho. Pai, hoje eu vou prostrar na sua mesa. E hoje eu tenho certeza que essa enfermidade, essa doença, ela vai embora quando eu comer o pão. Porque o pão de Cristo, Ele mandou eu comer em memória dEle. Então se o corpo dEle é santo, o meu é curado. E quando você tomar o cálice, é você dizendo, o meu sangue é trocado. Aleluia. Isso é forte. Ande em confiança e ousadia, sabendo que é justificado. Não é mais para andar de cabeça baixa. Não é para ficar andando borocochô, olhando as coisas contrárias ao que você declarou um dia. Essa pessoa nasceu de novo. Aí agora você olha, não tem jeito. Esqueça. Você anulou tudo que você fez. Aí às vezes você vai lá, faz um jejum, você ora, você faz um propósito, faz mesmo de coisa, você dá oferta pela vida daquela pessoa, aí você vai lá e confessa com a sua boca, Satanás passa e diz, foi ela que disse. Foi ela que falou, não fui eu não. Aí vai lá, parafraseando, manda o anjo sair, saia. Ela deu legalidade. Ela falou o contrário. Ela falou o que eu queria ouvir. Como é que bondade e misericórdia vai te acompanhar se você acabou de confessar o contrário, que 2 dias, 3 dias atrás você orou dizendo que aquela pessoa nasceu de novo. 3 dias depois você vai lá e diz, não tem jeito. Aí já é. Infelizmente, às vezes nós não somos ensinados dessa forma. Às vezes não é que eu estou sendo até modesto. Nunca foi ensinado. E nós vamos se comportando como um coitadinho. Um dia ora de um jeito, no outro dia fala o contrário do que orou. E aí não, mas eu já falei, Senhor, eu já disse ao Senhor. Você está entendendo? Aí declare sua nova identidade em Cristo Jesus diariamente. Você tem que declarar a sua nova identidade em Cristo Jesus diariamente. Você é filho de Deus. E mais outras frases. Desfrutando do favor de Deus todos os dias. Acesse o favor divino. O favor não é algo que conquistamos, é um direito dado pela filiação em Cristo. Deus nos vê através do sangue de Jesus. Versículo de apoio. Salmo 5,12. Certamente, Senhor, abençoa os justos. O teu favor o protege como um escudo. Guarde isso para você. Salmo 5,12. Certamente, ou seja, ele está tendo certeza. Senhor, abençoas o justo. Ou seja, o justo é abençoado. Quem é justo? Todos nós. O teu favor o protege como um escudo, ou seja, em Efésios 6, 10 em diante, vai falar do escudo de Deus. Efésios 1,3 fala assim, bendito sejas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aí agora fala assim, caminhando na graça diariamente. Dependência diária de Deus
reconhecendo tudo vem dele. 2 Coríntios 12, verso 9. Confiança de que Deus já providenciou tudo o que precisamos. Mateus 6, 33. Assim como o maná caía do céu todos os dias no deserto, Deus provê graça diariamente. Há provisão para a nossa vida todas as manhãs. Amém. Todos os dias. Se você precisa de um favor de Deus, de manhã tem um favor. Se você precisa do favor de Deus na tarde, tem favor de Deus pela tarde. Se você precisa de um favor de Deus durante a noite, o favor de Deus durante a noite está liberado sobre você. E ainda tem um versículo que respalda. Quando nós dormimos, Ele nos abençoa enquanto dorme. Salmo, acho que 4. 4 versos, não lembro, mas eu Isso. Então, enquanto você dorme, o Senhor te abençoa. Por que de manhã você vai dizer que eu não tenho sorte? Ele já te favoreceu durante a noite. Por que durante a noite? Porque de noite não tem como você dar um palpite. Não tem como você orientar ele. Você está dormindo. Se você acorda, aí é o favor dele. Você acordou. E você precisa declarar diariamente: você é abençoado. Porque Deus, Ele abençoa os justos. Rapaz, isso é forte. Viu? Isso aqui é forte. Viu? Ai, ai. Ore com ousadia, sabendo que Deus é seu Pai. Então você não vai mais orar como um coitado. Você agora vai orar como um gigante. Você vai orar agora respaldado. É com ousadia. Você sabe, porque você sabe o que está escrito. Quando você sabe o que está escrito, não tem como ser embargado a sua bênção. Porque você sabe que aquilo é verdade. Aleluia. Olha onde que minha mãe falou. Aqui. Ore com ousadia, sabendo que Deus é seu Pai. Confesse a palavra e creia que o favor divino está sobre a sua vida em cada situação. Viu aqui? O negócio da carteira. O favor de Deus está contigo em cada situação. É qualquer situação, qualquer problema. O favor de Deus está com você para resolver. É só você lembrar. Para finalizar, você foi redimido, libertado do pecado pelo sangue de Jesus. Foi justificado, declarado justo diante de Deus. Pode desfrutar do favor de Deus diariamente vivendo pela graça. E para finalizar, a graça de Deus não depende do que você fez, mas do que Cristo fez por você. Receba e desfrute do favor divino em sua vida. Essa aí é a mensagem para nós. Desfrutando do favor de Deus, da redenção, justificação e a graça imerecida. Então aprenda a confessar a palavra de Deus. Aprenda a concordar com Deus. Não concorde e desconcorde depois. Concorde e mantenha-se firme no que você concordou. E essas verdades ela precisa ser dita para nós. Porque você ouve, confesse a palavra, e confesse a palavra, e confesse a palavra. Isso. Mantenha a palavra. Isso. Você precisa manter o que você confessou. Você precisa manter o que você ouviu. Lembra que nos cultos passados, eu falei a respeito... Não, foi lá em Amargosa que a gente estava fazendo uma oração. Eu falei a respeito que Gusto disse, que ele manteve firme na palavra que ele recebeu. Ele não recebeu aquele benefício, mas ele recebeu outro. Ele recebeu outro benefício. Enquanto minha prima jogou tudo fora do que ela recebeu do milagre, ele disse: eu me mantenho firme na palavra que eu recebi. E aí ele chegou em Amargosa, o benefício não foi liberado, eu continuo me mantendo firme na palavra que eu recebi.
Depois ele foi lá e recebeu a bênção. Quando ele voltou de novo, que ele veio para Salvador, trabalhou, voltou para Margosa de novo, aí ele chegou um cartão e ele recebeu um benefício do Bolsa Família. Você está entendendo? Por mais que as circunstâncias queiram dizer para você que não vai acontecer, mantenha-se firme no que Deus disse para você. Essa é a geração que dá mais ouvido ao que o irmão falou, ou quem pregou ao contrário, dá mais ouvido a isso. Amém, Deus. Mas não dá ouvido o que você buscou com Deus. O que foi que Deus disse para você. Aí dá ouvido, ali teve uma maldição ali. Vem algo que vai atingir você. Aí alguém lá, empolgado, resolve dar uma demonstradinha, começa no círculo de oração, prega para um, prega para outro, depois prega para você, tudo o contrário. Por que ele pregou o contrário? Porque Satanás ouviu a sua oração. Você tem que se manter firme no que você orou. Você orou baseado na palavra, então vai acontecer. Pode demorar um pouco. Por que vai demorar um pouco? Porque às vezes você não chegou no nível da fé que Deus quer operar. Às vezes você precisa confessar mais um pouco a palavra. Até você crer. Você ter a certeza, não, Deus vai me conceder o que eu pedi. Porque você é onde, que nem de regra fala, orar até que. O até que é enquanto você recebe a resposta do que você estava batendo na porta. O que a Bíblia diz? Batei, batei, abre-se-vos-á. Vai abrir. É só você continuar batendo. É você continuar confessando. É você continuar declarando. É você manter firme na palavra que você orou. E aí, abre-se-vos-á. Aí você vai encontrar uma boa medida, sacudida e recalcada. Porque você se manteve firme na palavra que você recebeu. Quando você se mantém firme na palavra que você recebeu, você vai alcançar as bênçãos. Aquilo que estava atrapalhando, aí você vai ouvir no seu ouvido, no seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve a Deus. A palavra acabou de te dizer, você é justo e Deus te enxerga como justo. Então, se Ele te enxerga como justo, a palavra dele também mostra que os justos são abençoados. A palavra fala que os passos do homem justo é confirmado por Deus na terra. Então, aonde você vai, o favor dele está te acompanhando. A confirmação da divindade dele está firmando os teus passos. Aonde você coloca a mão, agora você sabe, respaldado, que ele é com você porque você é justificado. Não é porque você só ouviu. Aonde você botar a mão, Deus vai botar dele também. Aí você acha bonito isso. Não é porque ele disse isso. É porque agora você tem plena consciência que você é justificado e você é abençoado, a divindade dele te acompanha. Amém, glória a Deus. E aí vem a bondade e a misericórdia te acompanhando, te ajudando também. Ou seja, você, além de receber o favor, tem a misericórdia e a bondade de Deus te acompanhando todos os dias. E não tem como dar errado. Só vai dar errado se você confessar o contrário. Se você confessa o contrário da palavra, desmotivação, desmerecimento, amargura, tristeza, tudo vai colher a semente do caos. Por quê? Você confessou o que o diabo queria para ele ter legalidade para operar. Mas se você vai lá e confessa a palavra, você está se revestindo. Aí você continua confessando a palavra, você foi se revestindo. Aí você começa a obter experiências do que você está declarando na palavra. Então você começa a ter experiência, você começa a avançar. Aí você começa a entrar em um patamar de glória em glória.
Porque você agora está tendo experiências com Deus e você está tendo certeza que Ele anda com você e você está respaldado com a palavra, você está condizente com a palavra, você está alinhado com a palavra de Deus. Aí você começa a experimentar favor divino, uma graça diferente sobre a sua vida. É a bênção dele ao seu respeito. É as coisas que foi arquitetada, planejada para você se dar mal, aí ele bota a mão. Vou mudar isso aí. Se era para amaldiçoar ele, vai ser abençoado. É por isso que como eu esqueci o nome dele, é Balaão. Balaão, ele foi contratado, ele foi seduzido pelas especiarias, pelo ouro, pelo bajulamento da riqueza do rei. E ele foi contratado para subir num alto monte e amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele chegou naquele lugar que ele foi proferir a maldição, os olhos dele se abriu. E ele enxergou. É impossível amaldiçoar aqueles que nasceram para ser abençoado. Ei, deixa eu te dizer um negócio. A palavra ela já está nos garantindo. O que ela está dizendo para nós? Ei, antes de você nascer, ele recebeu o seu pecado. Por você ter nascido, agora você desfruta do favor dele. Você precisa entender isso. Tudo que tinha para dar errado na sua vida deu até você não saber quem você é. Mas agora você sabe quem você é. Você começa a declarar a palavra, você começa a lembrar aquilo que está lá embaixo vai começar a vir para cima. Aquilo que agora está em cima, Deus vai tomar o coração de alguém, vai tocar, vai tirar, vai fazer aquela pessoa ficar acordado para me abençoar, porque a palavra de Deus me diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve a Deus. Se você tem algo que está atrapalhando a sua vida, você hoje declare, segundo essa palavra, que todas as coisas vão cooperar ao seu favor. Aquilo que estava embargado vai avançar para te favorecer, para te beneficiar, e o nome de Deus ser glorificado, porque você está aprendendo a andar no favor divino de Deus. É você clamar a Deus: Pai, eu não consigo tal coisa, eu tento, eu me esforço, eu faço tudo, mas não consigo. Mas hoje eu recebi uma palavra que todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve a Deus. Eu tenho algo que está parado, tem algo que não avança, tem algo que não vai de jeito nenhum. Eu tento, eu faço, mas nada acontece. Hoje, segundo a tua palavra, eu vou declarar: o teu favor vai vir sobre a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus pega, muda as coisas até no computador. Aleluia, glória a teu nome, Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém.